Quando meu genro me barrou na porta do casamento da própria filha, gritando: "Velho, você é uma vergonha", ele não sabia que eu tinha descoberto que roubou US$ 850 mil da minha empresa e ainda estava traindo minha filha com a melhor amiga dela. Meu nome é Roberto Silva, tenho 67 anos, sou empresário aposentado e esta é a história de como meu próprio genro tentou me destruir e acabou destruindo a própria vida. Por 35 anos construí uma empresa de materiais de construção do zero, trabalhando de segunda a segunda, acordando às 5 da manhã, dormindo depois da meia-noite. Não foi fácil. Comecei vendendo cimento na carroça, terminei com 3 filiais e 40 funcionários. Sempre sonhei em ver minha única filha, Marina, feliz e realizada. Ela é meu orgulho absoluto. Formada em administração pela melhor universidade da região, inteligente como a mãe, trabalhadora como o pai, com aquela determinação que herdou dos dois lados da família. Quando conheceu o Leonardo aos 26 anos, eu genuinamente pensei que tinha ganhado não apenas um genro, mas um segundo filho. Rapaz bonito, sempre bem vestido, formado em engenharia civil pela mesma universidade que a Marina, dizia vir de família tradicional da cidade. Tinha aquela conversa educada, conhecia vinhos, falava sobre arquitetura e urbanismo com propriedade, demonstrava ambição profissional. Parecia ter tudo o que um pai experiente deseja para a filha: educação, respeito, perspectivas de futuro sólido. O primeiro encontro que tivemos foi no churrasco de aniversário da Marina. Ele chegou pontualmente, trouxe uma garrafa de vinho cara, elogiou minha churrasqueira personalizada, perguntou sobre a carne que eu estava preparando. Conversamos sobre futebol, sobre mercado de trabalho, sobre os planos dele para a carreira. Saí daquela conversa impressionado com a maturidade e seriedade do rapaz. Na primeira vez que ele veio jantar em casa, um domingo de outubro que nunca vou esquecer, chegou com um buquê de flores colombianas para minha esposa Cleusa e me chamou de Senhor Roberto, com aquele respeito que hoje em dia é raro encontrar nos jovens. Usava camisa social bem passada, sapatos lustrados, perfume discreto. Conversamos sobre negócios durante mais de 2 horas. Ele demonstrou conhecimento real do mercado da construção civil, fez perguntas inteligentes sobre logística de materiais, sobre relacionamento com fornecedores, sobre as tendências do setor. Senhor Roberto, sempre admirei empresários que construíram patrimônio com as próprias mãos, disse ele naquela noite, olhando diretamente nos meus olhos. Meu sonho é ter uma empresa sólida como a sua, mas sei que não é da noite para o dia. Palavras que soaram como música para um homem que começou vendendo cimento na carroça. Saí daquela jantar pensando, finalmente, um genro que vai somar com a família, que entende o valor do trabalho, que tem ambição sem ser inconsequente. A Cleusa ficou encantada com a educação dele, a Marina radiante de felicidade, parecia que havíamos recebido uma bênção. Durante os primeiros meses de namoro, ele frequentava nossa casa religiosamente todo fim de semana. Chegava na sexta à noite e só ia embora no domingo após o jantar. Ajudava com os churrascos, carregava as compras do mercado, brincava com os sobrinhos pequenos da Marina. Elogiava sinceramente a comida da Cleusa. Demonstrava genuíno interesse em fazer parte da família, em conhecer nossa história, nossos valores. Aos poucos, fui incluindo ele nas conversas sobre negócios. Levei para conhecer as 3 filiais da empresa. Apresentei aos fornecedores principais, expliquei como funcionava a nossa logística de entrega. Ele demonstrava interesse real, fazia anotações, sugeria ideias interessantes sobre otimização de processos, sobre relacionamento com clientes. Seu Roberto, já pensou em digitalizar o controle de estoque? Conheço sistemas que podem triplicar a eficiência, sugeriu durante uma visita ao depósito principal. Como engenheiro, realmente entendia de tecnologia e processos. Comecei a vê-lo não apenas como genro, mas como possível sucessor nos negócios. Quando pediu a mão da Marina em casamento, fez tudo certinho. Veio conversar comigo primeiro, pediu minha bênção, disse que ia cuidar dela como uma princesa. Naquele momento, senti que tinha encontrado não apenas um genro, mas um sucessor.
alguém em quem podia confiar meu patrimônio, minha filha, meu legado de décadas. A Cleusa ficou empolgada com os preparativos do casamento. Marina radiante, escolhendo vestido, decoração, buffet. Decidimos fazer uma festa grande, afinal era nossa única filha. Reservei o clube mais luxuoso da cidade, contratei o melhor buffet, banda, fotógrafo. Nada era demais para a felicidade da minha princesa. Durante os preparativos, o Leonardo começou a se aproximar mais do negócio. Dizia que queria entender melhor a empresa da família, que podia ajudar com ideias novas, modernização dos processos. Como engenheiro, realmente tinha conhecimentos que podiam agregar. Comecei a levá-lo para algumas reuniões, apresentei aos fornecedores, expliquei como funcionava a nossa logística. Se você é pai de família e já desconfiou do genro, deixa o like porque o que vou contar agora vai te deixar de cabelo em pé. 3 meses antes do casamento, comecei a perceber mudanças sutis no comportamento dele. Já não vinha mais todos os fins de semana. Sempre tinha algum compromisso, reunião de trabalho, viagem de última hora. Quando questionado, respondia com certa irritação, dizendo que estava se dedicando extra ao trabalho para dar condições melhores para a Marina após o casamento. A Marina também começou a ficar mais distante. Antes contava tudo para o pai, agora parecia guardar segredos. Quando perguntava sobre os planos do casal, sobre onde iam morar, ela desconversava ou dizia que ainda estavam decidindo. Uma estranheza tomava conta do ambiente familiar, mas eu atribuía ao nervosismo normal de quem vai casar. 2 semanas antes do casamento, aconteceu algo que deveria ter me alertado mais do que alertou. Estava no escritório da empresa quando recebi uma ligação do meu contador, seu Mário, pessoa de extrema confiança que cuidava das finanças há mais de 20 anos. Ele disse que precisava falar comigo pessoalmente sobre algumas movimentações estranhas nas contas da empresa. Seu Roberto, disse ele no telefone, com uma hesitação que nunca havia percebido antes. Tem algumas transferências aqui que não batem com as notas fiscais. O senhor pode vir aqui para conversarmos pessoalmente? A voz dele estava diferente, preocupada. Marquei para ir no dia seguinte, mas acabei adiando devido aos preparativos finais do casamento. A semana do casamento foi corrida. Ajustes finais na decoração, confirmação com fornecedores, últimas provas da roupa. O Leonardo parecia mais ansioso que o normal, mas pensei que fosse nervosismo natural. Ele estava mais calado, menos carinhoso com a Marina, mais impaciente com perguntas sobre os detalhes da festa. Na véspera do casamento, durante a ceia de família no nosso sítio, ele chegou atrasado e com uma desculpa estranha sobre problemas no carro. Estava visivelmente nervoso, suando, olhando constantemente para o celular. Quando tentei puxar conversa sobre os planos da lua de mel, ele respondeu de forma evasiva, quase rude. Naquela noite, deitado na cama, comentei com a Cleusa sobre a estranheza no comportamento do Leonardo. Ela disse que também havia percebido, mas que provavelmente era nervosismo pré-casamento. Todo noivo fica assim, Roberto. Você também ficou nervoso quando casamos. Tentei me convencer de que ela estava certa, mas uma sensação ruim não me abandonava. Na manhã do casamento, acordei às 5 da manhã como sempre, mas diferente de outros dias, não consegui voltar a dormir. Algo me incomodava profundamente, uma intuição que ia além do nervosismo normal de pai casando a filha. Preparei um café, sentei na varanda e fiquei pensando em todos os sinais que talvez tivesse ignorado. O que fiz depois disso? Minha filha nunca imaginou que seu pai era capaz. Porque em meus 67 anos de vida, construindo patrimônio tijolo por tijolo, aprendi uma coisa fundamental. Quando um homem sente que algo está errado, geralmente está. E o que descobri naquele dia do casamento mudou não apenas minha opinião sobre o Leonardo, mas toda a dinâmica da nossa família. Quando ele começou a namorar minha filha há 2 anos, o Leonardo parecia realmente um rapaz de família. Vinha sempre bem vestido, educado, perguntava sobre meus negócios com interesse genuíno. Nas primeiras semanas, apenas observava nossas conversas sobre a empresa, mas aos poucos começou a dar opiniões, sugestões, ideias que realmente faziam sentido.
Seu Roberto, já pensou em fazer parcerias com construtoras maiores? Poderia aumentar muito o volume de vendas, sugeriu ele durante um domingo de churrasco. A ideia não era ruim. Como engenheiro, ele entendia o mercado, conhecia pessoas no ramo. Comecei a vê-lo como um possível aliado nos negócios. Os primeiros favores começaram pequenos e pareciam completamente justificados. Seu Roberto, estou precisando de uns materiais para uma reforma no meu apartamento. Posso pegar na empresa e acertar depois? Claro que sim, normal, natural. Genro é família, sempre ajudei quem precisava, faz parte dos meus valores cristãos. Foram alguns sacos de cimento Portland, tinta acrílica de qualidade, material básico que não comprometia o faturamento da empresa. O apartamento dele realmente precisava de reformas. Era um imóvel pequeno, bem localizado, mas com acabamentos antigos. Quero deixar tudo bonito para quando a Marina se mudar para cá, dizia ele, mostrando os projetos que havia desenhado. Como engenheiro, tinha bom gosto, conhecia materiais de qualidade, planejava cada detalhe. Depois de 2 meses, veio o primeiro pedido de dinheiro emprestado. Seu Roberto, surgiu uma oportunidade incrível de investimento no trabalho. Meu chefe está abrindo uma construtora e me ofereceu 5% de participação, mas preciso entrar com uma parte. São $15.000, pago em 3 meses com juros de 10%. A proposta parecia sensata. Expliquei para a Cleusa que era normal ajudar, que ele estava demonstrando ambição profissional, que investir na carreira do genro era investir no futuro da filha. Roberto, se você acha que é uma boa oportunidade, faça o que achar melhor, ela disse, confiando no meu julgamento empresarial. O prazo passou, e quando cobrei discretamente durante um churrasco de domingo, ele disse que o projeto havia atrasado devido às licenças ambientais, mas que pagaria assim que recebesse os primeiros dividendos. Seu Roberto, o senhor sabe como é o mercado de construção civil, às vezes demora mais que o planejado. Mas pode ficar tranquilo que sou homem de palavra, como meu pai me ensinou. Essa frase, sou homem de palavra, eu ouvi tantas vezes nos meses seguintes que gravei na memória. Sempre vinha acompanhada de um sorriso sincero, um aperto de mão firme, uma explicação aparentemente lógica para o atraso no pagamento. Em poucos meses, as solicitações e os valores foram aumentando exponencialmente. $30.000 para equipamentos especializados que a empresa dele estava precisando. $50.000 para a entrada de um apartamento maior, melhor localizado, onde ele e a Marina morariam depois de casados. $75.000 para abrir uma construtora própria em sociedade com um colega de faculdade. Cada pedido vinha com justificativas convincentes, planilhas bem elaboradas, projeções de retorno, cronogramas detalhados. Como engenheiro, ele sabia apresentar projetos de forma técnica e profissional. Parecia realmente ter planejamento, visão de negócio, ambição organizada. A Marina vinha me procurar com aqueles olhos brilhantes de filha apaixonada. Pai, o Léo está com uma oportunidade incrível de crescimento profissional. Ele disse que, se der certo, vai poder me dar uma vida ainda melhor, com mais conforto e segurança. Como pai que sempre quis ver a filha feliz, eu derretia com essas palavras e acabava cedendo mais uma vez. Como homem de negócios experiente, deveria ter prestado muito mais atenção nos detalhes técnicos, nas inconsistências das histórias, nos prazos que nunca eram cumpridos. Mas o coração de pai falava mais alto que a razão empresarial. Queria acreditar que estava ajudando a construir o futuro da minha família. Ele sempre tinha uma nova emergência, sempre uma oportunidade imperdível, que só dependia da minha ajuda para se concretizar, sempre um problema urgente que só eu podia resolver com dinheiro. Seu Roberto, meu carro quebrou na estrada e preciso dele urgentemente para trabalhar. São $20.000 da oficina, mas é questão de sobrevivência profissional. Ou então vinha com: Seu Roberto, minha mãe está internada no hospital com problemas cardíacos e o plano de saúde não cobre todos os procedimentos. Posso contar com sua ajuda nesse momento difícil da família? Como homem de família, como cristão, como pessoa que sempre ajudou quem precisava, eu não conseguia dizer não.
A manipulação psicológica era extremamente sutil, mas terrivelmente constante. Ele nunca pedia dinheiro diretamente de forma grosseira ou desesperada. Sempre criava situações onde eu me sentia moralmente obrigado a oferecer ajuda, onde dizer não seria uma demonstração de egoísmo ou falta de solidariedade familiar. Falava constantemente sobre as dificuldades naturais do mercado de trabalho para jovens, sobre como estava lutando bravamente para conseguir dar uma vida digna e próspera para minha filha, sobre os planos ambiciosos que tínhamos desenvolvido juntos para expandir os negócios da família para outros estados. Deveria ter desconfiado muito mais quando comecei a perceber que ele sabia detalhes extremamente específicos sobre as finanças internas da empresa, informações que eu definitivamente não havia compartilhado nem com a Marina. Comentava sobre contratos específicos com fornecedores, sobre margem de lucro de produtos determinados, sobre relacionamento comercial com clientes antigos. Quando questionado sobre como tinha obtido essas informações confidenciais, sempre respondia de forma evasiva que tinha deduzido através das conversas casuais que tínhamos durante os churrascos de domingo que estava estudando profundamente o mercado de construção civil para entender melhor os negócios da família. Minha experiência de vida, minha intuição empresarial desenvolvida ao longo de décadas, meu conhecimento sobre comportamento humano adquirido em milhares de negociações, tudo isso dizia claramente que algo estava fundamentalmente errado. Mas o coração de pai apaixonado pela filha falava mais alto que a razão. Ele usava minha filha como escudo emocional e como instrumento de chantagem para praticamente todas as solicitações financeiras. Marina ficou muito feliz quando contei que o senhor ia nos ajudar com esse investimento. Ou seu Roberto, a Marina disse que o senhor sempre foi generoso e solidário com quem trabalha honestamente. Também começou a usar estrategicamente os futuros netos como argumento emocional poderoso. Seu Roberto, quando tivermos filhos, quero dar a melhor educação possível, a melhor condição de vida. Por isso estou correndo atrás agora, investindo pesado para construir uma base financeira sólida para a família que vamos formar. Como futuro avô, como homem que sempre sonhou em deixar um legado próspero para as próximas gerações, eu simplesmente derretia com essas conversas sobre planejamento familiar de longo prazo, sobre responsabilidade paterna, sobre visão de futuro. Gradualmente, ele foi ganhando acesso a informações privilegiadas da empresa. Começou participando de alguns almoços com fornecedores, depois de reuniões com clientes importantes, até ter acesso ao escritório nos fins de semana para estudar alguns projetos que podíamos desenvolver juntos. A chantagem emocional era constante e sofisticada. Seu Roberto, sei que o senhor me vê como um filho. Não pediria se não fosse realmente importante. Ou então, tenho vergonha de pedir para meu próprio pai, porque sei que ele não tem condições como o senhor tem. Fui ficando gradualmente de lado nas decisões familiares que envolviam a Marina. Ela sempre consultava o Leonardo primeiro, depois me comunicava as decisões já tomadas. Pai, eu e o Léo decidimos que vamos casar na igreja tal. Ou, pai, eu e o Léo achamos melhor fazer lua de mel na Europa. Minha opinião sobre assuntos que sempre foram da minha competência, como negócios e finanças familiares, não valia mais tanto. O Leonardo sempre tinha uma resposta mais moderna, mais atualizada, mais alinhada com as tendências do mercado. Aos poucos, fui me sentindo desatualizado na própria empresa que construí. Se você tem filha e genro, comenta aí suas experiências, porque o que vou contar agora vai te fazer repensar todas as suas relações familiares. Os empréstimos nunca eram pagos conforme combinado. Sempre havia uma justificativa para o atraso. Sempre uma nova emergência que impedia o pagamento. Sempre uma promessa de que no próximo mês seria diferente. Quando pressionado, ele ficava ofendido, dizendo que eu estava cobrando família como se fosse cliente. Seu Roberto, achei que nossa relação era diferente. Família não cobra família desse jeito, dizia quando eu tentava organizar um cronograma de pagamento. Ou então usava a Marina. O Léo ficou muito chateado com a forma que você cobrou ele, pai.
Ele disse que se sente constrangido. Foi quando comecei a perceber que minha própria filha estava sendo manipulada contra mim. Ela defendia o Leonardo em todas as situações, mesmo quando era evidente que ele estava errado. Pai, o Léo está se esforçando muito. Você precisa ter paciência. Ela não conseguia mais enxergar os problemas. O pior era ver que minha experiência de vida, minha intuição de negócios, meu conhecimento de mercado eram constantemente questionados por alguém que nunca havia construído nada sozinho. Mas eu engolia o orgulho, achando que era pelo bem da minha filha. Durante os preparativos do casamento, percebi que ele estava tomando decisões sobre a festa sem me consultar. Mudanças na lista de convidados, alterações no cardápio, troca de fornecedores. Quando questionado, dizia que estava tentando otimizar os custos, ajudar a família. Mas o que descobri no meu próprio escritório na manhã do casamento me deixou sem chão e mudou completamente minha perspectiva sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 2 anos. Ali entendi que não era apenas dinheiro que estava em jogo, era minha família, meu legado, minha dignidade como homem e como pai. Na manhã do casamento, ainda eram 6 horas quando decidi passar na empresa para pegar alguns documentos importantes que havia esquecido na sexta-feira. A festa seria apenas às 18 horas. Eu tinha tempo de sobra e queria levar para casa uns contratos de fornecedores para revisar durante os 3 dias de folga que havíamos planejado devido às núpcias. A empresa ficava a apenas 10 minutos da nossa casa. Eu tinha as chaves de todos os setores. Conhecia cada canto daquele lugar que construí, tijolo por tijolo. Esperava encontrar tudo vazio e silencioso, como sempre aos sábados de manhã. Mas quando coloquei a chave na fechadura da entrada principal, percebi que as luzes do escritório administrativo estavam acesas. Meu primeiro pensamento foi que algum funcionário havia esquecido de desligar na sexta. Algo corriqueiro que eu sempre cobrava para economizar energia. Mas quando subi as escadas para o 2º andar, onde ficava minha sala, escutei ruído de teclado sendo digitado, gavetas sendo abertas e fechadas, movimento de papéis. Abri a porta do meu escritório sem fazer barulho e encontrei o Leonardo sentado na minha cadeira executiva, mexendo no meu computador pessoal, com pilhas de documentos espalhados sobre a mesa. Ele estava tão concentrado que não me percebeu imediatamente. Só quando pisei mais forte no chão de madeira que ele virou assustado. O susto dele foi tão grande que derrubou a xícara de café que estava tomando, espalhando líquido escuro sobre contratos importantes, manchando papéis que estavam organizados em pilhas específicas. "Seu Roberto, o senhor me assustou! Que susto do diabo!" gritou, levantando rapidamente da cadeira. "Leonardo, o que você está fazendo aqui tão cedo no dia do seu casamento?" perguntei, tentando manter a calma, mas já sentindo algo estranho na situação. "E por que está mexendo no meu computador?" Ele ficou visivelmente nervoso. Começou a gaguejar. Vim pegar uns documentos que o senhor disse que eu podia analisar para aquele projeto de parceria que conversamos. Aproveitei que acordei cedo e vim resolver logo. Mas eu não me lembrava de ter dado essa permissão, principalmente no dia do casamento." "Que documentos são esses?" insisti, me aproximando da mesa para ver o que ele estava consultando. Percebi que não eram apenas relatórios de vendas ou projeções comerciais. Eram extratos bancários detalhados, contratos confidenciais com fornecedores, informações sobre salários de funcionários, dados que definitivamente não eram para olhos externos. Só uns relatórios de vendas para entender melhor o mercado, sabe? Para quando assumir a parte comercial da empresa, respondeu ele, mas evitava olhar diretamente nos meus olhos. Estava suando mais que o normal, as mãos tremiam ligeiramente, a voz saía mais aguda que o costume. Depois que ele saiu, prometendo me encontrar mais tarde na igreja, uma curiosidade imensa me bateu. Em 50 anos de vida empresarial, desenvolvi um sexto sentido para situações suspeitas. Fui imediatamente verificar o que ele estava realmente consultando no computador. O histórico mostrava que ele havia acessado não apenas relatórios de vendas, mas também extratos bancários, contratos com fornecedores, dados de funcionários.
informações que definitivamente não eram para olhos externos. Abri meu cofre e imediatamente percebi que documentos estavam fora de ordem. Sou meticuloso com organização, cada papel tem seu lugar específico. Encontrei contratos que nunca havia assinado, procurações que não me lembrava de ter dado, transferências bancárias com assinaturas que pareciam minhas, mas com valores que não conferia. Comecei a vasculhar minhas contas bancárias no computador. O que vi me deixou gelado. Transferências sistemáticas para contas que não reconhecia, sempre em valores menores para não chamar atenção, mas que somados chegavam a quantias astronômicas. Eram 5.000 reais aqui, 10.000 reais ali, 15.000 reais acolá, durante meses seguidos. Liguei imediatamente para meu contador, mesmo sendo sábado de manhã. Seu Mário, preciso que o senhor vá agora para a empresa. Encontrei movimentações que não autorizo. Ele chegou em 20 minutos, ainda de pijama. O que ele me mostrou foi devastador. Descobri que foram 850.000 reais retirados das contas da empresa ao longo de 18 meses. O Leonardo tinha conseguido acesso às assinaturas digitais, havia falsificado minha assinatura em diversos documentos, usado procurações que eu havia dado para situações específicas, para fins completamente diferentes. Seu Roberto, disse o contador com a voz embargada, as transferências sempre aconteciam nas segundas-feiras de manhã cedo, quando o senhor ainda não havia chegado na empresa. Ele vinha aqui nos fins de semana, acessava seu computador, fazia as operações e apagava os rastros. O pior foi perceber que minha filha tinha conhecimento de pelo menos parte do esquema. Nos extratos, encontrei comprovantes de transferências para a conta dela, sempre com descrições falsas como adiantamento de herança ou investimento em nome da filha, valores que ela havia usado para comprar roupas, viagens, o próprio vestido de noiva. Senti uma fúria que nunca tinha sentido em 67 anos de vida. Pensei nos anos que trabalhei, acordando antes do sol nascer, ficando até tarde resolvendo problemas, construindo tijolo por tijolo o patrimônio que esse moleque estava roubando debaixo do meu nariz. Eram décadas de suor e dedicação sendo sugadas por alguém que fingia me amar como pai. Ele havia falsificado minha assinatura em contratos com fornecedores, alterando valores e condições de pagamento. Usou minha procuração para abrir contas bancárias em meu nome em outras cidades. Desviou pagamentos de clientes para contas controladas por ele, criando um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro. As estratégias dele eram diabólicas. Criou empresas fantasmas para emitir notas fiscais falsas, simulando prestações de serviços que nunca aconteceram. Usou dados de funcionários para abrir contas bancárias sem conhecimento deles. Forjou contratos de empréstimos comigo para justificar entradas de dinheiro em suas contas. Descobri que outros familiares estavam envolvidos no esquema. A irmã dele, que havia me procurado meses antes pedindo um empréstimo para abrir um salão de beleza, era sócia nas empresas fantasmas. O pai dele, que sempre se mostrava distante nos encontros familiares, tinha conhecimento e participação ativa nos desvios. Até amigos dele estavam na jogada. Aquele rapaz que ele disse ser sócio na construtora não existia. O endereço comercial que ele havia fornecido era de um terreno baldio. Os 75.000 reais que emprestei para essa sociedade foram direto para a conta pessoal dele, sem nenhuma contrapartida real. Deixa o like se você ficou revoltado igual eu fiquei, porque o que descobri depois me deixou com vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Encontrei evidências de que ele estava traindo minha filha. No computador dele, que estava aberto quando cheguei, havia conversas no WhatsApp com Carla, a melhor amiga da Marina desde a adolescência. As mensagens eram explícitas, planejando encontros, demonstrando intimidade que durava meses. Amor, hoje é o último dia que preciso fingir com ela. Depois do casamento, a gente pode ficar junto de verdade, dizia uma mensagem dele para Carla. Ela ainda acredita que me ama. Não imagina que o pai dela já pagou por tudo o que precisávamos para começar nossa vida nova. Nas conversas, eles discutiam os planos de pegar o dinheiro do casamento, da lua de mel, dos presentes e sumir para outro estado.
Haviam pesquisado imóveis em Santa Catarina, aberto contas bancárias conjuntas, planejado uma nova identidade longe da nossa cidade. Depois que casar e tiver acesso total às contas do velho, a gente pega o resto e vaza. Ela que se vire, escreveu Carla. Imagina a cara dela quando descobrir que perdeu o marido e o dinheiro no mesmo dia, respondeu ele, com emoticons de risada. Eles zombavam da minha filha, da minha família, de mim. Chamavam a Marina de otária romântica e me chamavam de velho ingênuo, que facilitava demais as coisas para eles. Havia prints de extratos bancários, planos detalhados de como sair do país, até passaportes já providenciados. A rede de cumplicidade era mais ampla do que imaginava. Encontrei evidências de que funcionários da empresa estavam envolvidos, passando informações sobre minha rotina, sobre movimentação de dinheiro, sobre quando eu estaria ausente. Pessoas que confiava há anos estavam sendo compradas pelo Leonardo. Ali mesmo, na solidão do meu escritório, chorei lágrimas de raiva e decepção, não apenas pela traição financeira, mas por ter sido enganado de forma tão cruel, por ter minha ingenuidade e generosidade usado contra minha própria família. O velho bonachão que sempre quis ajudar tinha morrido naquele momento, mas a dor logo se transformou em determinação. Com 67 anos de idade, construindo negócios desde os 20, eu havia aprendido que quem rouba, mente e trai sempre deixa rastros. E eu tinha todo o dia do casamento para reunir evidências, fazer ligações, armar uma estratégia. Fotografei todos os documentos, salvei todas as conversas, imprimi extratos bancários, organizei todas as provas. Liguei para meu advogado, Dr. Henrique, pessoa de extrema confiança. Preciso que venha aqui urgente. Tenho um caso de estelionato e preciso agir hoje mesmo. Mas antes de agir, precisava reunir todas as provas possíveis e preparar uma apresentação que seria inesquecível. Porque se esse moleque pensava que podia destruir minha família e ainda humilhar minha filha no dia do próprio casamento, ele não conhecia direito Roberto Silva. O que planejei nas horas seguintes foi uma lição que ele jamais esqueceria, e minha filha finalmente entenderia quem realmente tinha ao lado dela todos esses anos. Fingi que não sabia de nada durante toda a manhã do casamento, mas por dentro estava fervilhando de raiva e planejando cada passo da minha contraofensiva. Voltei para casa às 7h30, tomei café da manhã com a família como se fosse um dia normal, participei das últimas providências como se nada tivesse acontecido. A Marina estava radiante arrumando os últimos detalhes, a Cleusa organizando os presentes que chegavam, o Leonardo circulando pela nossa casa como se fosse o dono de tudo. A capacidade de controlar as emoções é algo que aprendi em décadas de negociações empresariais difíceis. Quando você descobre que está sendo roubado, o primeiro impulso é confrontar imediatamente, mas a experiência ensina que quem age com a cabeça quente geralmente perde a guerra. Comecei a montar minha estratégia silenciosamente, como um general planejando uma batalha decisiva. Liguei discretamente para Dr. Henrique Carvalho, meu advogado há mais de 15 anos, pessoa de extrema confiança que me ajudou em todas as questões jurídicas da empresa. Marquei uma reunião ultra-confidencial na empresa, durante o horário do almoço. Roberto, com base no que você me contou por telefone, estamos falando de crimes graves, disse Dr. Henrique quando se encontramos no escritório. Estelionato qualificado, falsificação de documento público, apropriação indébita, formação de quadrilha para fins criminosos. Se provado, pode resultar em mais de 10 anos de prisão. Mas, doutor, que evidências precisamos para uma acusação formal que resulte em condenação? Perguntei, querendo ter certeza de que não havia possibilidade de ele escapar por falhas processuais. Evidências documentais irrefutáveis, testemunhas idôneas, registros bancários detalhados, provas de que houve dolo e premeditação. Quanto mais evidências tivermos, mais forte será o caso, explicou ele, já preparando uma estratégia jurídica completa. Instalei discretamente um aplicativo de gravação profissional no meu smartphone, daqueles que advogados usam para registrar reuniões importantes.
Planejei provocar conversas estratégicas que revelassem as intenções dele, que o fizessem confessar pelo menos parte do esquema criminoso. Com 67 anos de experiência em negócios, fechando contratos difíceis, lidando com pessoas de todos os tipos, eu sabia que todo criminoso tem pontos fracos emocionais e comete erros fatais quando se sente pressionado ou excessivamente confiante. Procurei imediatamente Tiago Mendes, investigador particular que já havia me ajudado em questões comerciais delicadas, como investigação de concorrentes desleais e verificação de antecedentes de funcionários em cargos de confiança. Tiago, preciso que monte um dossiê completo e detalhado sobre Leonardo Ferreira da Silva. Relacionamentos passados, histórico de crédito, antecedentes criminais, tudo o que conseguir descobrir até às 5 da tarde. É urgentíssimo. Posso fazer em 6 horas, mas vai custar o triplo do valor normal devido à urgência e ao final de semana, disse ele. Pago o que for necessário. A vida da minha família está em jogo. Deixei ele se sentir seguro durante todo o dia. Conversei normalmente, participei das fotos familiares, ajudei com os preparativos da igreja. Internamente, estava fervendo de raiva, mas externamente mantinha a pose de sogro orgulhoso e feliz. Durante o almoço, fingi estar cada vez mais confuso e esquecido. Onde deixei as chaves do carro mesmo? Ou esqueci onde guardei os documentos importantes. Queria que ele se sentisse mais confiante, que achasse que seu plano estava funcionando perfeitamente. Criei algumas armadilhas durante a tarde. Deixei dinheiro marcado em locais estratégicos do escritório para ver se ele tentaria pegar. Coloquei câmeras escondidas em pontos que ele costumava frequentar. Organizei situações para flagrar comportamentos suspeitos. Preparei um pendrive com todas as evidências organizadas. Extratos bancários destacando as transferências irregulares, conversas do WhatsApp impressas, documentos falsificados, contratos fraudulentos. Tudo categorizado por data e valor, como um relatório empresarial. Procurei discretamente alguns funcionários de confiança total. Seu Antônio, preciso saber se alguém mexeu nos arquivos quando não estou. É importante para a segurança da empresa. Descobri que o Leonardo visitava a empresa nos fins de semana há mais de um ano, sempre com desculpas diferentes. Joguei o jogo dele melhor que ele imaginava. Comecei a fazer perguntas que pareciam inocentes, mas que o deixavam nervoso. Leonardo, como está indo aquele projeto que você mencionou? Ou, você lembra daquele contrato que conversamos semana passada? As respostas dele ficavam cada vez mais confusas e contraditórias. Percebi que estava ficando desesperado, suando frio, olhando constantemente para o celular. Provavelmente estava se comunicando com os cúmplices, tentando ajustar a versão dos fatos. Tentei proteger minha filha do trauma que estava por vir, mas sem revelar a verdade antes da hora. Marina tem certeza que conhece bem o Leonardo? Às vezes as pessoas escondem facetas que só aparecem depois do casamento. Ela riu, dizendo que eu estava com ciúme de pai. Alguns familiares começaram a perceber minha estranheza. Meu irmão Carlos me puxou de lado. Roberto, você está bem? Parece preocupado no dia do casamento da sua filha. Disse que estava apenas emocionado, que era normal ficar assim. Consegui conquistar alguns aliados sem revelar toda a verdade. Comentei com primos e cunhados que estava percebendo coisas estranhas no comportamento do Leonardo, que talvez fosse bom todos ficarem atentos. Plantei sementes de dúvida que floresceriam na hora certa. Às 3 da tarde, Tiago me entregou um relatório devastador. Leonardo Ferreira tinha histórico de golpes em outras cidades, processos por estelionato que foram abafados pela família, relacionamentos anteriores que terminaram com denúncias de apropriação indébita. Era um criminoso experiente, não um rapaz que errou por necessidade. Roberto, esse sujeito é profissional. Tem uma rede organizada, documentos falsos profissionais, identidades paralelas. Você não foi o primeiro sogro que ele enganou, revelou Tiago. Encontrei pelo menos 4 casos similares em outros estados. Se você quer ver ele se dando mal, compartilha o vídeo porque o que aconteceu depois foi épico. Durante os preparativos na igreja, ele estava visivelmente nervoso, fumando escondido,
atendendo ligações suspeitas, verificando constantemente se eu estava por perto. Provavelmente percebeu que algo estava diferente no meu comportamento. Preparei mensagens de texto com todas as evidências organizadas e enviei para o celular dele às 5:30 da tarde, meia hora antes da cerimônia. Fotografias dos extratos bancários, prints das conversas com Carla, documentos falsificados, relatório do investigador, tudo em sequência, como um filme de terror. A primeira mensagem era um print do extrato bancário com os 850 mil mais desviados. A segunda, as conversas dele com Carla planejando fugir depois do casamento. A terceira, documentos falsificados com minha assinatura. A quarta, seu histórico criminal em outras cidades. Acompanhei de longe a reação dele. Primeiro confusão, depois pânico, depois desespero total. Ele tentou ligar para Carla várias vezes, mas ela não atendia. Tentou apagar as mensagens, mas eu havia configurado para não permitir exclusão. Tentou me localizar, mas me mantive estrategicamente distante. A tensão estava crescendo, e ele percebia que eu suspeitava de algo, mas não sabia exatamente o quanto eu sabia. Isso o deixava ainda mais desesperado, cometendo mais erros, revelando mais detalhes da farsa em tentativas desesperadas de controlar a situação. Às 6h15 antes da cerimônia, ele teve coragem de me confrontar. Foi até onde eu estava, na porta da igreja, cercado de familiares e convidados. Sua estratégia era humilhar-me publicamente, para desacreditar qualquer acusação que eu pudesse fazer posteriormente. Seu Roberto, disse ele com voz alta para que todos ouvissem. O senhor está ficando gagá mesmo. Fica inventando coisas, desconfiando de quem quer ajudar a família. Isso é vergonhoso. Então apontou para mim na frente de todos. Velho, você é uma vergonha. Chegou a hora do acerto de contas, o momento que planejei durante todo o dia. Com 67 anos de experiência em enfrentar adversários, eu sabia que quem grita primeiro geralmente está perdendo a guerra. Respondi calmamente, com a segurança de quem tem todas as cartas na mão. Confere o celular antes de eu ir embora, Leonardo. Quando ele viu as mensagens no celular, a transformação foi instantânea e devastadora. A cor sumiu completamente do rosto dele, como se todo o sangue tivesse drenado de uma vez. Ficou com uma palidez cadavérica, cinza como cimento seco, como se tivesse visto não apenas um fantasma, mas a própria morte chegando para buscá-lo. As mãos começaram a tremer incontrolavelmente. O celular quase escorregou várias vezes dos dedos suados. Tentou falar alguma coisa. Moveu os lábios desesperadamente, mas nenhum som saía. Era como se as cordas vocais tivessem simplesmente parado de funcionar. Os olhos ficaram arregalados, vidrados, com aquela expressão típica de quem acabou de perceber que a vida inteira está desmoronando. O que foi, Leonardo? Perdeu a cor? Cadê aquela conversa de homem quando me chamou de velho gagá? Falei com a voz controlada, mas firme, alto o suficiente para que os parentes mais próximos começassem a perceber que algo muito sério estava acontecendo, mas não tanto para causar tumulto geral antes da hora certa. Ele tentou desesperadamente se recompor, engolindo seco várias vezes, passando a mão no rosto suado, tentando forçar um sorriso que saiu completamente falso. Seu Roberto, posso explicar tudo isso? Não é bem o que parece. Tem explicação para cada uma dessas coisas. Mas a voz dele saía estrangulada, as pernas estavam claramente bambeando, o suor escorria pela testa como uma cachoeira, manchando a camisa social cara que havia escolhido para impressionar os convidados. Todo mundo ao redor começou a perceber que algo gravíssimo estava acontecendo. Pode explicar os 850 mil reais que sumiu das minhas contas bancárias ao longo de 18 meses? Perguntei, agora com voz firme e olhar fixo, penetrante, como um promotor interrogando um criminoso no tribunal. Pode explicar essas conversas íntimas com a Carla planejando fugir logo depois da lua de mel? A Marina se aproximou correndo, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo pela tensão no ar que não era uma discussão comum entre sogro e genro. Pai, o que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo na porta da igreja?
Hoje é meu casamento. Ela estava absolutamente deslumbrante no vestido de noiva de renda francesa que havíamos escolhido juntos, com aquele sorriso radiante de felicidade que toda noiva sonha ter no dia mais importante da vida. Sem imaginar que sua vida estava prestes a desmoronar completamente, que todas as suas expectativas de futuro estavam baseadas em mentiras cruéis. Marina, minha princesa, preciso mostrar uma coisa muito importante para você e toda a família antes dessa cerimônia começar. É sobre o verdadeiro caráter do seu noivo, disse eu mantendo a voz calma, mas determinada. 67 anos de experiência de vida me ensinaram que momentos decisivos como esses exigem sangue frio total. Chamei toda a família extensa para dentro da sacristia da igreja. Irmãos, cunhados, primos, tios, sogra, padrinhos. Preciso mostrar uma coisa crucial para todos vocês antes que essa cerimônia prossiga. É sobre quem realmente é Leonardo Ferreira da Silva. Coloquei todas as provas na mesa da sacristia. Extratos bancários, documentos falsificados, prints das conversas, relatório do investigador particular. Organizei tudo como uma apresentação empresarial. Cada evidência numerada e categorizada. Marina, minha filha, senta aqui do meu lado. O que vou mostrar vai doer, mas é melhor você descobrir agora do que depois de casada. Minha voz tremeu um pouco, porque estava prestes a quebrar o coração da minha princesa, mas era necessário. Mostrei cada documento meticulosamente. Os desvios de dinheiro começaram pequenos e foram crescendo. As falsificações de assinatura eram profissionais feitas por alguém experiente. As conversas com Carla revelavam não apenas traição, mas zombaria cruel da nossa família. A reação da Marina foi devastadora de assistir. Primeiro, incredulidade. Pai, deve ter algum engano. O Léo jamais faria isso. Depois, confusão. Mas essas conversas, por que ele falaria assim de mim? Finalmente, a realização dolorosa da verdade. Toquei as gravações que havia feito durante o dia para todos ouvirem. O Leonardo confessando para alguém no telefone que, depois de hoje, nunca mais preciso fingir que amo essa família. Falando sobre os planos de fuga, sobre como eu era fácil de enganar, sobre como a Marina era útil para os planos. A cara dele quando viu as evidências foi de quem sabia que tinha perdido a guerra, contei para a família. Tentou negar até o último segundo, mas quando confrontado com provas irrefutáveis, começou a se contradizer, a criar versões diferentes, a culpar outros. Chamei a polícia na mesma hora. Liguei para o delegado Marcelo, conhecido nosso. Preciso reportar um crime de estelionato em andamento. Tenho o criminoso aqui e todas as evidências organizadas. Eles chegaram em 15 minutos. Ele foi preso ali mesmo, na igreja, na frente de todos os convidados. As algemas foram colocadas nas mãos que haviam falsificado minha assinatura, que haviam roubado o dinheiro suado de décadas de trabalho. A humilhação foi pública e merecida. Consegui reaver grande parte do patrimônio roubado através de medidas judiciais rápidas. Bloquearam todas as contas dele, apreenderam bens comprados com meu dinheiro, congelaram investimentos feitos com recursos desviados. Dr. Henrique trabalhou eficientemente para proteger nosso patrimônio. Minha filha pediu o divórcio antes mesmo de completar o casamento. Pai, como eu fui tão cega! Como não percebi que estava sendo usada? Chorava nos meus braços. Todas as vezes que ele me pedia para interceder com o Senhor, eu achava que era amor. Ela finalmente entendeu que o pai não era superprotetor por ciúme, mas por experiência de vida. O Senhor tentou me alertar várias vezes, mas eu estava apaixonada demais para escutar. A dor dela era imensa, mas necessária para seu crescimento. Consegui a guarda temporária dos bens que haviam sido comprados para o casal, incluindo o apartamento, que seria a casa deles. Tudo foi adquirido com dinheiro desviado da empresa. Então, legalmente, era nosso patrimônio recuperado. As crianças que eles sonhavam ter agora estavam protegidas de crescer em um ambiente de mentiras e crimes. Minha filha teve tempo para se recompor, para entender que merecia alguém honesto, que a amasse de verdade, não pelos benefícios financeiros que podia obter. Nossa família se uniu novamente após essa aprovação. A Cleusa,
que sempre desconfiou, mas não quis falar nada, se sentiu aliviada. Roberto, eu sabia que tinha algo errado, mas não imaginava a extensão do problema. Parentes distantes elogiaram minha perspicácia e coragem. A rede criminosa foi desbaratada. Carla foi presa como cúmplice. A irmã dele perdeu o salão de beleza comprado com dinheiro desviado. O pai dele foi indiciado por participação no esquema. Funcionários envolvidos foram demitidos e processados. A Marina voltou para casa com uma lição valiosa sobre julgamento de pessoas e proteção familiar. Pai, aprendi que experiência de vida não é superproteção, é sabedoria. O Senhor viu o que meu coração apaixonado não conseguiu ver. Lições aprendidas. Aprendi que confiança deve ser conquistada gradualmente através de ações consistentes, não de palavras bonitas e promessas vazias. Descobri que generosidade sem critério e sem limites claros vira vulnerabilidade, que criminosos experientes exploram sistematicamente. Entendi que sinais de alerta devem sempre ser levados a sério, independentemente de pressão emocional ou chantagem familiar. Nunca mais vou permitir acesso total e irrestrito às minhas finanças pessoais ou empresariais sem supervisão rigorosa e controles múltiplos. Aprendi que procurações devem ter prazos definidos e propósitos específicos, nunca em branco para uso geral. Compreendi que informações confidenciais da empresa devem permanecer confidenciais, mesmo para membros da família. A experiência me ensinou também sobre a importância de manter relacionamentos próximos com profissionais de confiança, advogados, contadores, investigadores, que podem agir rapidamente em situações de crise. Ter uma rede de apoio profissional ativa foi fundamental para resolver essa situação. Hoje durmo tranquilo sabendo que protegi não apenas meu patrimônio, mas principalmente minha família e meu legado de décadas de trabalho honesto. O dinheiro pode ser reposto, mas a dignidade familiar e a confiança entre gerações são tesouros que não têm preço. O patrimônio construído em 35 anos de trabalho árduo, acordando às 5 da manhã, trabalhando até tarde da noite, fazendo sacrifícios pessoais e familiares, estava finalmente seguro das mãos de predadores que se disfarçam de família. Minha filha estava livre de um casamento baseado inteiramente em mentiras e exploração. A dignidade que havia sido atacada durante meses de humilhação silenciosa foi completamente restaurada. Não apenas para mim, mas para toda a nossa família, que aprendeu a identificar sinais de manipulação e a valorizar relacionamentos genuínos baseados em respeito mútuo. Leonardo Ferreira da Silva foi condenado a 8 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por estelionato qualificado, formação de quadrilha, falsificação de documento público, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Foi obrigado pela Justiça a ressarcir integralmente os valores roubados com juros, correção monetária e multa adicional de 30%. Todos os bens adquiridos com dinheiro desviado foram confiscados: apartamentos, carros, investimentos, até as roupas caras que usava para impressionar. A justiça foi feita de forma completa e exemplar, servindo de lição para outros criminosos que pensam em explorar famílias trabalhadoras. A rede criminosa da qual ele fazia parte foi completamente desbaratada pelas autoridades. Carla foi condenada a 4 anos de prisão por participação em esquema de estelionato. A irmã dele perdeu o salão de beleza e foi condenada a 3 anos em regime semiaberto. O pai dele pegou 5 anos por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Funcionários da empresa que estavam envolvidos no esquema foram imediatamente demitidos por justa causa e processados criminalmente. A empresa foi completamente auditada, os sistemas de segurança foram modernizados, novos controles internos foram implementados para evitar fraudes futuras. Se você é pai ou avô e quer proteger sua família dos aproveitadores e parasitas que se disfarçam de pessoas de bem, inscreva-se no canal para receber mais histórias reais de homens que não se deixaram passar para trás. Comenta aí embaixo suas experiências com genros, noras ou pessoas que tentaram se aproveitar da sua generosidade e confiança.
Deixa o like se você acredita que experiência de vida vale mais que diploma universitário, que intuição de pai raramente falha quando o assunto é proteger os filhos, e que todo patriarca tem o dever sagrado de estar sempre atento aos predadores disfarçados de família. Aprendi que em 67 anos de vida, construindo patrimônio tijolo por tijolo, suor por suor, a maior riqueza que um homem pode ter não é dinheiro no banco, mas saber identificar e proteger quem realmente amamos dos lobos vestidos de cordeiro que rondam famílias prósperas. Todo pai tem o dever moral e ético de estar constantemente vigilante, de confiar na experiência acumulada ao longo dos anos, de agir com firmeza e determinação quando necessário. Proteger a família não é superproteção. É responsabilidade masculina fundamental. Hoje minha filha Marina namora um rapaz verdadeiramente trabalhador e honesto que constrói suas próprias conquistas sem pedir favores, que respeita nossa família sem tentar se infiltrar nos negócios, que demonstra caráter através de ações consistentes ao longo do tempo. Ela aprendeu a valorizar substância antes de aparência, honestidade antes de charme superficial, consistência de caráter antes de promessas grandiosas. A dor que viveu foi intensa, mas ensinou lições fundamentais sobre julgamento de pessoas que a protegerão pelo resto da vida. E quando me perguntam se me arrependo de ter desmascarado o Leonardo publicamente no dia do próprio casamento, na frente de todos os convidados, de forma humilhante e irreversível, respondo sempre com convicção total. Um homem que não protege sua família dos predadores disfarçados de genros não merece ser chamado de pai. Porque, no final das contas, experiência de vida vale mais que qualquer diploma. E intuição de pai raramente falha quando o assunto é proteger os filhos dos predadores disfarçados de príncipes.